No princípio, antes mesmo de existir o tempo como o conhecemos, havia somente o vazio e a escuridão. Então, Deus, o Criador de todas as coisas, decidiu trazer à existência o universo e tudo o que nele habita. Com sua palavra, Deus disse: haja luz, e houve luz, e a luz irrompeu das trevas, banhando o espaço com sua luminosidade. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Assim, veio a ser o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus separou as águas, criando o firmamento para separar as águas que estavam acima dele das que estavam abaixo. Ele chamou o firmamento de céu, e assim se fez no segundo dia da criação. No terceiro dia, Deus reuniu as águas em um só lugar, revelando a porção seca que chamou de terra. Ele ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas, árvores, frutos e toda sorte de vegetais, cada um segundo a sua espécie. No quarto dia, Deus criou os grandes astros, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Criou Deus também as estrelas e chamou cada uma pelo seu nome. Ele os colocou nos céus para iluminar a terra e marcar os tempos, as estações e os dias. No quinto dia, Deus encheu os mares com todas as criaturas marinhas, como os peixes e plantas aquáticas. E nos céus, criou as aves de todas as espécies, cada uma de acordo com sua espécie, para povoar a terra e os céus. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, gado e animais selvagens, e também criou os répteis, cada um conforme sua espécie. E por último, disse Deus: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E criou o homem, dando-lhe domínio sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas da terra. E no sétimo dia, Deus olhou, viu que era bom, e descansou de toda a sua obra de criação. Abençoou o sétimo dia, e o santificou como um dia de descanso e adoração. Assim, o céu e a terra foram criados cheios de vida e beleza, manifestando a glória do único Deus verdadeiro, o Criador do universo. Deus viu como era boa toda a obra da criação, e plantou um jardim na terra e o chamou de Éden. Nesse jardim, Deus plantou a árvore da vida e a árvore do fruto proibido, o conhecimento do bem e do mal. Também colocou Adão para cuidar do seu jardim. Deus disse a Adão que de todos os frutos, aves e peixes ele poderia se alimentar, mas do fruto da árvore que estava no meio do jardim, esse não poderia tocar, porque no dia que ele comesse daquele fruto, certamente morreria. Uma das tarefas dadas por Deus a Adão era dar nomes aos animais. Então Deus trouxe todos os animais à presença do homem para que ele pudesse dar seus nomes. Nessa tarefa, ele percebeu que todos os animais existiam o macho e a fêmea, e ele se encontrava só. Deus percebeu e falou: não é bom que o homem viva só. Farei uma auxiliadora idônea para ser sua companheira. Então Deus fez cair sobre Adão um sono profundo. Tirou uma das suas costelas, colocou carne no lugar e criou a mulher, a qual Adão lhe chamou Eva. Adão se alegrou, pois agora sua companheira era osso do seu osso e carne da sua carne. Depois de algum tempo, Eva estava observando a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a serpente se aproximou para tentá-la. Eva disse à serpente que Deus ordenou não comer aquele fruto, senão eles morreriam. A serpente lhe disse: certamente não morrerás, mas será igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Ela, vendo que o fruto era bom para se comer, tomou do fruto, comeu e deu a Adão. E assim o pecado entrou no mundo, através da desobediência do homem a Deus. Quando o Senhor veio no fim da tarde visitá-los, viu que eles estavam escondidos, com vergonha por estarem nus. Deus perguntou se Adão tinha comido do fruto que ele ordenou não comer. Adão disse a Deus: a mulher que tu me deste me fez pecar. Quando Deus perguntou a Eva, ela disse que a serpente tinha lhe enganado. Então disse Deus à serpente: maldita és tu entre todos os animais domésticos, rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A mulher com dores de parto dará à luz, e teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Ao homem, Deus disse: maldita é a terra por tua causa, com fadigas obterás dela o teu sustento.
pois tu és pó e ao pó voltarás. E vocês não podem mais ficar aqui. Então Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Assim o pecado e a morte entraram na humanidade, trazendo maldição. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, falou que um nascido de mulher virá para remir a humanidade de todo o pecado, e assim trará salvação e nos livrará da maldição do pecado e da morte. Ele esmagará a cabeça da serpente e nos reconciliará com o Pai. Logo depois da criação do mundo, o homem começou a seguir as suas próprias vontades, deixando de lado o Criador, querendo satisfazer seus próprios prazeres, dando lugar à ganância e à vaidade, se destruindo uns aos outros. Deus olhou do céu e viu que a humanidade tinha se corrompido, então se arrependeu de ter criado o homem e resolveu destruir a humanidade. Porém existia um homem chamado Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. Então, Deus apareceu a Noé e mandou que ele construísse uma arca gigantesca, porque ele enviaria um dilúvio, uma grande chuva para destruir a humanidade que se havia corrompido. Deus ordenou que Noé falasse a mensagem do dilúvio a todos e que iria acontecer em breve. Mas, como nunca havia chovido sobre a terra, as pessoas não acreditaram nele e zombavam de Noé. Mesmo assim, ele confiou no que Deus lhe dissera e começou a construir a arca. Deus enviou até a arca um casal de cada animal que vivia sobre a face da terra. E entraram na arca Noé e sua família, e todos os animais. Então, começou a chover. Um dilúvio em forma de juízo veio sobre aqueles que rejeitaram seu Criador, para os destruir e restaurar a humanidade. Se abriram as janelas do céu e as fontes das águas e cobriram toda a terra. Foram 40 dias e 40 noites de fortes chuvas, até que a água cobriu toda a terra. Quando finalmente a chuva parou, e depois de ter passado alguns dias, Noé soltou um corvo para ver se o pássaro encontrava onde pousar. Não encontrando onde pousar, o corvo voltou para a arca. Depois de mais alguns dias, Noé soltou uma pomba que também não encontrou lugar para pousar. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente, e ela trouxe um ramo de oliveira em seu bico. Entendeu ele que as águas começaram a baixar. Depois de mais 7 dias, soltou a pomba novamente, e ela não voltou mais. Então Noé olhou e viu a terra seca. Decidiu que estava na hora de sair da arca com sua família e todos os animais. Deus então apareceu a Noé e prometeu que nunca mais destruiria a humanidade com dilúvio. E como sinal dessa promessa, sempre que chovesse, apareceria o arco no céu como símbolo da sua aliança com o homem. Isso aconteceu para que a humanidade entenda que Deus tem todo o poder e que devemos obedecer à sua vontade. Assim, ele nos livrará de todo perigo, assim como livrou a Noé. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Partiu Abrão como o Senhor lhe ordenara. Levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens que tinha adquirido em Harã. Chegando em Canaã, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: darei essa terra à tua descendência, e eles a possuirão. E ali, Abrão edificou um altar ao Senhor. Os cananeus habitavam em Canaã naquela época. Então seguiu Abrão para o Egito, pois havia fome na terra do Neguebe, onde ele havia montado sua tenda. Quando estavam para entrar na terra do Egito, Abrão disse a Sarai: bem sei que és formosa, e os egípcios vão dizer que és minha mulher e me matarão, te deixando com vida. Dizes, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor a ti. Ao entrarem no Egito, os príncipes de Faraó levaram a Sarai e trataram bem a Abrão. Porém, o Senhor puniu a Faraó com grandes pragas por conta de Sarai. Então Faraó questionou a Abrão porque ele havia mentido, não revelando que Sarai era sua mulher. No entanto, ela era sim meia-irmã de Abrão. Então o Faraó deu ordens aos homens para que o acompanhassem a ele e tudo quanto possuía. Assim, Deus o guardou no Egito. Abrão era um homem muito rico, com muitos gados e rebanhos, e seu sobrinho Ló também era um homem de muitas riquezas, de forma que a terra em que habitavam não podia suportá-los. Então os seus pastores contendiam entre si. Chamou Abrão a Ló e mandou que ele escolhesse para qual lado iria. Se Ló fosse para a direita, Abrão iria para a esquerda. Ló, vendo a campina do Jordão, que era bem regada,
escolheu ir para lá e montou suas tendas até Sodoma. E Abrão ficou em Canaã. Assim Abrão se separou do seu sobrinho Ló. Aconteceu depois que houve guerra entre os reis de Sodoma, Gomorra e suas regiões vizinhas, onde Ló estava e acabou sendo levado como cativo. Um de seus servos conseguiu fugir e deu a notícia a Abrão. Então ele juntou 318 dos seus valentes e seguiu em missão para resgatar a Ló. Atacando durante a noite, Abrão conseguiu recuperar todos os seus bens, as mulheres e outros prisioneiros. Quando voltava vitorioso, veio ao seu encontro o rei de Salém, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Trazendo consigo pão e vinho, abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou a seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Algum tempo depois, o Senhor apareceu a Abrão novamente em visão e falou: Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será de sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e a mim não concedestes descendência? Então conduziu-o para fora e lhe disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Revelou também o Senhor a Abrão que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e que por 400 anos seriam afligidos em escravidão. Porém o Senhor julgará a quem lhe tem sujeitado, e sairão livres com grandes riquezas. E o Senhor fez aliança com Abrão naquele dia. Abrão tinha 75 anos quando o Senhor lhe apareceu e lhe fez a promessa de um filho. Depois de muitos anos que se passaram, e Sarai, vendo que não conseguia gerar, deu sua serva egípcia chamada Agar para que gerasse um filho para Abrão. Ela concebeu, e ele colocou o nome de Ismael no menino. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Abrão não será mais o teu nome, mas sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituí. E para estabelecer a minha aliança entre mim e ti, circuncidareis o prepúcio de todo macho com 8 dias de nascido. E Sarai tua mulher não se chamarás mais Sarai, e sim Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho, e ela será mãe de uma grande nação, e reis de povos procederão dela. Porém Abraão se riu dentro de si e disse: Pode um homem com 100 anos e Sara com 90 anos ter um filho? Disse o Senhor a Abraão: De fato Sara te dará um filho e se chamará Isaque, e estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência. Outra vez visitou o Senhor a Abraão quando ele estava assentado na porta da sua tenda. Viu 3 homens que estavam em pé em frente dele. O homem respondeu: Certamente daqui a 1 ano voltarei a ti, e tua mulher dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, por trás dele. Como Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já tinha encerrado o costume das mulheres, ela riu dentro de si. Então Deus disse a Abraão que daqui a 1 ano ela daria à luz a um menino, e repreendeu a Sara pela sua incredulidade. Então os 3 homens seguiram para Sodoma, para retirar Ló, sua esposa e suas filhas da cidade, a fim de não sofrerem o castigo que estava por vir. E deu ordem a Ló e sua família para fugissem depressa da cidade. Quando estavam fugindo, olhou para trás a mulher de Ló e virou uma estátua de sal. E o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre aquele lugar. Quando Abraão se levantou pela manhã e foi ao lugar onde adorava a Deus, viu que da cidade de Sodoma e Gomorra saía fumaça como de uma fornalha. 1 ano depois, visitou o Senhor a Sara, e ela concebeu e nasceu o filho da promessa. E o chamou Isaque, como o Senhor lhe havia dito. Quando Isaque desmamou, Abraão fez um grande banquete, e Ismael, o filho da serva Agar, caçoava de Isaque. Então Sara disse a Abraão que despedisse a serva, pois ele não herdaria a promessa junto com Isaque. E assim fez Abraão, por ordenança de Deus também. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova, dizendo:
Toma teu único filho a quem amas, e oferece para mim em um monte que eu te mostrarei. Levantou-se Abraão de madrugada, tomou Isaque, 2 servos, e seguiu para o monte do sacrifício. Pediu ele que os servos esperassem no pé do monte, enquanto ia sacrificar com o menino. Na subida do monte, Isaque lhe perguntou: Meu pai, o fogo e a lenha estou vendo, mas o cordeiro para o holocausto, onde está? Abraão lhe respondeu: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Chegando ao local, Abraão edificou o altar, pois a lenha amarrou o menino e deitou sobre o altar. Mas quando foi imolá-lo, o anjo do Senhor bradou dos céus: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu único filho. Erguendo Abraão os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Tomou ele o animal e sacrificou ao Senhor em holocausto. E colocou o nome de Moriá no monte, pois ali o Senhor proverá. E adorou Abraão ao Senhor, e o abençoou todos os dias da sua vida. Há milênios, uma história de família e fé ecoou através dos tempos. Uma jornada de intriga, amor e redenção. Essa é a história de Jacó, um homem cujo nome se tornou sinônimo de luta e transformação. Jacó nasceu em uma época de promessas e conflitos. Filho de Isaque e Rebeca, neto do patriarca Abraão, herdou a promessa que Deus fez ao seu avô. Desde o início, seu destino estava entrelaçado com o de seu irmão gêmeo, Esaú. A rivalidade entre os irmãos foi além de brincadeiras inocentes. Jacó convenceu seu irmão a trocar o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Assim, Jacó e sua mãe Rebeca enganaram Esaú e Isaque, vestindo Jacó com peles de animais para receber a bênção que originalmente pertencia a Esaú, mudando o curso das suas vidas para sempre. Com o coração cheio de temor, Jacó fugiu para longe da ira de Esaú, encontrando refúgio na casa de seu tio Labão, segundo orientações da sua mãe Rebeca. No meio dessa jornada, Jacó pegou uma pedra para descansar à noite, e Deus apareceu em sonho a Jacó. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Ao acordar, Jacó temeu e disse: Quão terrível é esse lugar! Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Chegando à casa de seu tio Labão, Jacó encontrou a Raquel, o amor de sua vida. E trabalhou incansavelmente 7 anos pela sua mão. Mas foi enganado por seu tio, que mandou a irmã de Raquel mais velha, chamada Leia, para sua tenda. No entanto, seu amor por Raquel se manteve firme, e trabalhou mais 7 anos por ela. Durante o período de trabalho com seu sogro, mesmo sendo enganado, o qual mudou o seu salário por 10 vezes, o Senhor era com Jacó, que o fez prosperar e acumulou grandes riquezas, pois tinha feito um voto com Deus. Se me abençoares nessa jornada, te darei o dízimo de tudo. Decidiu então Jacó voltar para sua terra e reconciliar-se com seu irmão Esaú. Nessa jornada, Jacó lutou com um homem durante toda a noite. E não podendo resistir, o homem lhe feriu o nervo da coxa. Então Jacó agarrou o homem que o pediu para que o soltasse. Jacó respondeu: Não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Então disse o homem: Seu nome não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens, e venceu. Voltou Jacó para a terra de seu pai, reconciliou-se com seu irmão Esaú, e gerou 12 filhos. Numa terra distante, há muitos séculos atrás, viveu um jovem chamado José. Deus lhe dava sonhos revelando seu futuro. Mas quando José contava seus sonhos, causava discórdia entre seus irmãos. Pois em seus sonhos, os feixes de seus irmãos se curvavam ao dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas estavam debaixo de seus pés. E contendiam com José. Por acaso governará sobre nós? Ele era o filho favorito de Jacó, o que despertava inveja e ressentimento entre seus irmãos. Um dia, os irmãos de José, cegados pelo ciúme, decidiram se livrar dele, procurando meios de o matar, e o jogaram em uma cisterna. Mas, Rúben, quando ouviu o plano, tentou livrá-lo,
Passando uma caravana de mercadores ismaelitas, seus irmãos tiveram a ideia de vender José como escravo, para que os mercadores o levassem para longe. Então, eles o tiraram da cisterna, pegaram a túnica de José, que seu pai Jacó tinha lhe dado de presente, sujaram com sangue de um animal, entregaram ao seu pai Jacó, e disseram que um animal selvagem o tinha despedaçado. Assim José foi levado ao Egito, mas Deus era com ele, e sua fé não foi abalada. Chegando ao Egito, ele foi levado à casa de Potifar como escravo, mas José tinha uma sabedoria divina, e pouco tempo depois, José começou a administrar a casa do seu senhor. José era um jovem atraente, então a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo para que se deitasse com ela. Até que uma vez, ele fugiu dela deixando o seu manto na mão dela. Como José toda vez rejeitava a mulher, ela o acusou de tentar se deitar com ela, insultando seu senhor. Potifar, indignado, lançou José na prisão, injustamente. Mas Deus estava com José em todos os seus caminhos, assim ele prosperava em tudo o que fazia. Por isso o carcereiro entregou a prisão, e todos os presos em suas mãos, assim José governou a prisão, e cuidava de tudo por lá. Dentro da prisão José interpretou o sonho do padeiro do rei e do copeiro, o qual se concretizaram da mesma forma como José lhes tinha dito. Seu dom de interpretar sonhos levou até a presença do faraó, pois previu 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome, com um sonho que o faraó teve e ninguém conseguiu interpretar. Pelo conhecimento e sabedoria de Deus que estava sobre ele, José foi nomeado governador do Egito, ficando abaixo apenas do próprio faraó, e foi encarregado de armazenar comida por 7 anos, para suprir a grande fome que estava por vir, nos 7 anos seguintes. Quando a fome se espalhou por toda a terra, os irmãos de José vieram ao Egito buscar comida. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Ele os tentou para ver o que fariam com seu irmão Benjamim, mas José decidiu perdoá-los e fez um grande banquete para revelar quem ele era, confessando ser seu irmão. Mandou buscar seu pai Jacó para que estivesse por perto, para cuidar de todos eles durante o período da fome. A história de José do Egito é uma história de perseverança, fé e perdão. Nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança, e que o perdão é uma força poderosa para curar até as feridas mais profundas.